Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade à série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse. Mas antes de eu falar propriamente da mensagem, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que muitas vezes o YouTube ele não envia as notificações mesmo para as pessoas que já clicaram no sininho e já estão inscritas no meu canal. Então, a dica aqui é, todos os dias eu posto uma mensagem. Então, se você não recebeu notificação, vai lá no canal e verifique qual é a mensagem do dia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, eu te peço que se inscreva e compartilhe as mensagens, porque é através desse veículo que a gente está alcançando o mundo inteiro. Tá bom? Deus te abençoe e se prepare e abra o teu coração, porque Deus vai falar muito com você. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, é a primeira das 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 2, os versículos 1 a 7, e eu vou ler com vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, eu quero dizer para vocês que todas as igrejas eu vou manter um modelo de apresentação para que fique bem mais claro e fácil de vocês absorverem. Bom, em primeiro lugar eu quero falar sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor na época, né? Ela era tanto um centro comercial como também um centro religioso de toda a região. E ela influenciava tanto o leste quanto o oeste. É importante saber que Éfeso fica na atual Turquia. Ela está ali na divisa, né, gente, entre a Ásia e a Europa, né? Então, para o Ocidente ficava a Europa e para o Oriente a Ásia, e dessa maneira Éfeso era uma cidade muito importante, de grande influência. Na cidade de Éfeso tinha o templo de Diana, e esse templo que havia lá em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo o maior templo grego que já existiu, tá? Que já foi construído, mesmo não estando na Grécia, né? Estava ali na Turquia, na época era chamada de Anatólia, né? Esse templo, ele tinha 140 metros de comprimento por 80 metros de largura. Enorme o templo, gente. Ele foi construído em cima de um terreno pantanoso, tá? E a fundação dele era uma fundação artificial com muitas camadas de carvão vegetal, de maneira que, embora aquela região seja uma região de terremoto, ele não era afetado por terremotos. As portas do templo eram de madeira de cipreste, e as colunas e paredes eram de mármore, gente, que coisa tremenda, né? A escadaria era toda esculpida a partir de uma madeira importada da ilha de Chipre. E o templo também servia, meus queridos, como um banco de toda a Ásia, porque ele recebia quantias vultosas mesmo, né? Enormes de dinheiro que ficavam ali armazenadas.
A verdade é que aquele tempo era uma verdadeira obra de arte, uma galeria, né? Era como se fosse um museu também. Então, atrás de uma grande cortina de púrpura que tinha de cima a baixo, estava a gigantesca estátua de Diana, da deusa da fertilidade, né? Ela tinha vários seios, você já deve ter visto esta escultura. Diana, uma mulher com vários seios, né? Representando ali a fertilidade dela, e ela segurava na sua mão, uma das mãos, um taco, e na outra das mãos, um tridente. Éfeso era a maior cidade da Ásia, com uma população de aproximadamente 225 mil habitantes. E tinha um grande porto, de maneira que muitos navios ali aportavam, atracavam, e ali eles trocavam mercadoria, né? Vendiam a mercadoria que estavam trazendo e colocavam no barco mercadorias da cidade de Éfeso para ir para a Europa, por exemplo, e mais ao norte, né? Jesus, ele se apresenta ali como um conselheiro, ele dá um conselho para a cidade, né? Primeiro ele começa falando quem ele é, ele se apresenta quem ele é. E ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, sou eu quem detenho na minha mão as igrejas, né? Ele está falando claramente que é ele quem detém o destino das igrejas, é ele quem conserva as igrejas, quem dá poder a ela, está tudo nas suas mãos, né? E aí então, dentro dos seus conselhos, ele começa fazendo um elogio, tá? Ele fala de coisas boas a respeito da igreja de Éfeso. Ele começa fazendo uma observação que faz parte de todas as igrejas para as quais ele vai se dirigir, né? Ele começa falando: eu conheço as suas obras. E aí, em seguida, vai fazer os elogios. E aqui, gente, a aplicação, ainda para hoje, é que Jesus é o Senhor da igreja e Ele conhece tudo aquilo que fazemos, as motivações com que fazemos, por que fazemos, e Ele avalia e avaliará as obras de cada igreja, isso em toda a história, mas aqui no nosso caso, no caso da cidade de Éfeso, tá? Então, ele elogia o fato de Éfeso ser uma cidade e uma igreja evangelística. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Aqui está falando da igreja primitiva, tá? Esta igreja é a igreja que compreende os anos de aproximadamente o ano 33 até o ano 100. Então, desde que a igreja nasceu em Pentecostes até o final do 1º século depois de Cristo. Então ele fala: vocês são operantes, vocês estão fazendo a obra, estão levando a minha palavra, e eu gosto disso. Parabéns por isso, também pela tua perseverança, tá? Em seguida ele diz assim: olha, vocês são uma igreja perseverante e paciente, tá? E constante, porque a palavra perseverança no grego hipomoné significa paciente, significa alguém que permanece firme por um longo tempo, então constante. Também era uma igreja que se santificava. E o texto diz assim: eu conheço as suas obras e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tá? A igreja primitiva começou a florescer. Nesse tempo já tinha muitas igrejas, tá? Nesse período as igrejas foram multiplicadas, tanto pela pregação de Paulo como dos demais apóstolos, e tinha por volta de umas 100 igrejas, mas Jesus escolhe 7 igrejas específicas para usá-las como exemplo, e no caso da igreja de Éfeso, ele elogia o fato de que eles não suportavam os homens maus, né? Homens que não eram santificados, que desviavam da palavra, e eles puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e porque eram mentirosos. Eles também foram elogiados por ser uma igreja que suportou perseguição, tá? E o texto diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer.
Porque você sabe que o evangelho começou a ser pregado, mas houve uma grande resistência por parte dos judeus, e quando o evangelho veio a perseguição, que o evangelho começou a se expandir, a perseguição também existia por parte dos gentios, porque muitas vezes a igreja denunciava, né, a maneira errada com que viviam. Então aqui eu vejo Jesus parabenizando a igreja quando ela persevera na fé, na santidade, na palavra, a despeito, né, do ambiente no qual ela está inserida. Hoje no Brasil, nós vivemos num tempo de muita facilidade, as pessoas podem pregar à vontade, e quando existe uma perseguição, a perseguição é tão tênue, gente, que as pessoas não podem nem reclamar, tá? Agora, Jesus elogia isso na igreja de Éfeso. Jesus também elogia o fato de que esta era uma igreja contrária àquela visão, né, da separação entre os chamados e os leigos, entre o clero e os leigos, tá? Alguns teólogos dizem que isto era o que os nicolaítas defendiam, né, que existia uma classe especial de pessoas, né? Isso vinha do paganismo mesmo, né? Os sacerdotes, aqueles que eram separados, e os demais eram leigos, pessoas que não tinham poder algum, que eram pessoas que só recebiam aquilo que os da classe superior ensinavam. Então, alguns teólogos interpretam que esta palavra nicolaítas, né, vem do grego nikao é vencer e laos é povo, né? Então, os nicolaítas era aquele povo que se considerava superior, mais poderoso, vencedor, e que separava, dizia que o evangelho não podia ser pregado, tá, pelas pessoas comuns. Então aqui Jesus diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tá? É muito importante a gente entender que não existe chamados e leigos, não existe clero e leigos na palavra de Deus. Todos são chamados, tá? E não existe essa coisa de leigos e de profissionais do ministério, não. Todos têm um chamado para pregar, para implantar o reino, e foi em relação a isso que Jesus elogiou a igreja, porque eles abominavam aquele tipo de distinção que ele também odeia, né, no caso dos nicolaítas. Mas Jesus também, em quarto lugar, ele traz uma condenação. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A gente já sabe lá do livro de 1 Coríntios, né, que de nada adianta se a gente tiver todos os dons e não tiver amor. Se eu falar todas as línguas e não tiver amor, né, se eu tiver a fé para mandar um monte sair de um lugar e para o outro e não tiver amor, de nada valeria, né? Seria como símbolo que retine. Ou seja, você pode ter todos os dons, todo conhecimento, toda a ciência, todo o poder espiritual, se não amar, você está perdendo o propósito e o chamado da tua vida. Por quê? Porque Deus ama a gente, Deus ama as pessoas. E Deus quer que aqueles que fazem a sua obra, fazem por causa do amor. E os efésios estavam perdendo o primeiro amor, aquela paixão, aquele fogo, aquela vontade de alcançar o mundo. Isto entristeceu o coração de Jesus. E nós podemos passar também por isso, meus queridos. Na vida da gente, eu posso mesmo identificar na minha vida como pastor, momentos em que sabe quando você está no piloto automático, que você vai fazendo a obra de Deus, você está lá fazendo tudo direitinho, não está em pecado, mas você não está com aquele fogo pelas pessoas, pela salvação das vidas. E eu agradeço a Deus porque Deus está reavivando cada vez mais isso no meu coração, para eu também ser instrumento para te desafiar a amar o perdido, amar o seu semelhante, amar o inimigo, amar as nações, amar aqueles a quem Jesus ama, amar aqueles que não foram alcançados. Queridos, Deus ama todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que amá-los também. Uma igreja que ama é uma igreja missionária. Uma igreja que ama é uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que ama não é uma igreja voltada para si. Uma igreja que ama não é uma igreja cheia de preconceitos. Uma igreja que ama é uma igreja que procura alcançar os indivíduos em cada um dos setores da sociedade, alcançar os jovens, os adolescentes, alcançar
as pessoas que são outcasts, pessoas que são lançadas para fora da sociedade, rejeitadas da sociedade. Uma igreja que ama é uma igreja que alegra o coração de Jesus, porque ele sempre amou a igreja e ele morreu por ela e ele continua vivendo, intercedendo pela igreja. Então, meu querido, vamos nos converter, vamos pedir perdão quando nosso coração esfria, porque precisamos amar a Deus em primeiro lugar, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento, amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, não é isso? Com toda a alma. Deus espera que nós o amemos, que tenhamos paixão por Ele, mas também paixão por aqueles por quem Jesus morreu. Amém? O conselho que Jesus dá, na verdade, são 3. Então, aqui em quinto lugar, eu quero falar sobre esses conselhos, tá? Em primeiro lugar, ele falou, lembra-te de onde caíste. Isso é um conselho muito importante, meus queridos. Por quê? Porque existem pessoas que nem reconhecem. Passam a vida inteira em pecado por estarem fora da vontade de Deus e não reconhecem onde erraram, onde se desviaram, onde perderam o foco, onde perderam o amor, onde perderam a visão, onde mudaram a motivação de ganhar as vidas, de fazer pelas vidas e muitas vezes fazer por si mesmos. Esse é um grande perigo em igrejas onde não existe perseguição, onde a facilidade existe, onde as igrejas prosperam. Se você que é um pastor, se você que é um líder, não perceber aonde você está se desviando, onde a glória de Jesus, a glória para Deus deixa de ser o teu foco e você começa a ter foco de ter poder, de ter, mais pessoas debaixo da tua autoridade, quando o foco começa a ser você e o seu ministério e não a Deus, e não a cruz de Cristo, e não as pessoas pelas quais Jesus morreu. Aí você começa a desviar. E aqui a palavra de Jesus, ele nunca vai disciplinar antes de exortar. Ele está dizendo, lembra-te de onde caíste. Pensa bem, reflete para que você saiba onde é que foi que você começou a se desviar. Em segundo lugar, ele diz, arrepende-te. Esse é o segundo conselho. E arrependimento, gente, é mudança de direção. A palavra arrependimento no grego, metanoia, é mudança de mentalidade. Portanto, mudança de mindset, mudança de visão. Mas esta palavra, no original hebraico, também arrependimento, o mesmo conceito, techuvá, ou chuve, significa voltar para o caminho. Tá? Você saiu do caminho, arrependimento é voltar para o caminho. Às vezes isso pode ser com quebrantamento, com lágrimas, mas às vezes não. Porque para Deus o verdadeiro arrependimento não é aquele que produz lágrimas, mas é aquele que produz transformação, mudança de vida, mudança de direção. Essa palavra me desafia, gente. Eu sempre, todas as manhãs, eu pergunto para o Senhor, Senhor, eu estou indo bem, eu estou caminhando na tua vontade, essa é a tua vontade para mim, mostra, Senhor, qual é o teu caminho, de que maneira eu posso glorificar o teu nome, de que maneira eu posso te alegrar. E eu tenho pedido ao Senhor, e muitas vezes o Espírito Santo revela pecados, revela sentimentos que não deveriam estar no meu coração, para que eu possa me arrepender. Não é lindo isso? É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus está dizendo para aquela igreja, você se lembre onde você caiu, mas se arrependa. E por último lugar ele diz, volta à prática das primeiras obras. Arrependimento não é completo sem que você volte para o estado que você estava anteriormente, né? Como eu disse para vocês, no hebraico a palavra techuvá significa fazer de novo, voltar para o caminho antigo, para o caminho da palavra, observar as veredas antigas, voltar no caminho certo. Esta é a palavra de Jesus. Os 3 conselhos para a igreja de Éfeso. E Jesus, ele adverte, gente, que se esses conselhos não fossem observados, os resultados seriam terríveis. Ele diz, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa é uma palavra séria, sabe, gente? Porque embora na vida do crente, o crente nunca vai cair da graça.
Ou seja, o Espírito Santo nunca vai sair de você porque você simplesmente se afastou, ou porque está andando na carne, ou até porque está andando em pecado. Ele pode ficar triste dentro de você, ele pode ficar apagado, e a falta da atuação do Espírito Santo pode até levar você a um estado de apostasia. Mas o Espírito Santo não vai sair de você como fazia no Velho Testamento, lá no Salmo 51, o salmista Davi, né, depois que pecou com Betseba, né, mandou matar Urias, vocês conhecem a história, ele escreve muito quebrantado, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele tinha um pavor de que o Espírito Santo saísse da vida dele, né, dele que tinha recebido aquela unção de Samuel. No Novo Testamento isso não acontece, você está selado pelo Espírito Santo. Então, se por um lado, como crente, você não perde a graça, você não cai da graça, em qualquer momento que você se arrepender, você pode voltar. Em relação a uma igreja local, não existe uma promessa, nenhuma promessa de Jesus em lugar algum, de que esta igreja permaneceria para sempre. Ela depende da sua obediência e de andar na retidão segundo a palavra de Deus. E foi isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se lembraram de vocês caíram, se arrependerem e voltar às primeiras obras, eu vou retirar de vocês o candeeiro. Ou seja, a igreja vai deixar de existir, tá? Então, gente, na história, a cidade de Éfeso, que foi uma cidade pujante, uma igreja florescente, uma igreja apostólica maravilhosa, o candeeiro foi retirado de lá. E logo nos primeiros séculos, ela começou a esfriar e ela deixou de existir. Hoje, por exemplo, durante séculos e séculos, desde que os turcos vieram, né, que os árabes vieram, os muçulmanos vieram, não necessariamente árabes, a igreja cristã em Éfeso deixou de existir, tá? A gente sabe que hoje e durante muitos séculos ela está debaixo de uma dominação muçulmana, está lá na Turquia, né? E não existe hoje nem uma igreja cristã nas cercanias de Éfeso, nem em Éfeso e nem nas cidades ao seu redor. Então, de fato, o candeeiro foi retirado porque provavelmente eles não se arrependeram, tá? Em sexto lugar, Jesus faz um desafio para a igreja, tá? E esse desafio ele repete para todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o principal agente que produz o arrependimento, que nos traz de volta para o caminho, é o Espírito Santo. Então, querido, você que é pastor, talvez você não seja pastor, é só um cristão, você precisa do Espírito Santo para dirigir a tua vida. A Bíblia diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Quando o Espírito Santo deixa de falar conosco, quando nós deixamos de ouvi-lo, tá? Eu acredito que ele nunca deixa de falar, mas às vezes nós vamos apagando o Espírito, nós vamos entristecendo o Espírito, a voz dele vai sendo cada vez menos ouvida por nós. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos o que o Espírito diz, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós olhamos para onde caímos, nós nos arrependemos e voltamos às primeiras obras. E aí, ele traz a seguinte palavra: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que lindo, não é isso? Ele dá uma definição e o modo de vencer aqui, quando ele fala, na verdade, sobre a vitória, mas o próprio apóstolo João, nas suas cartas, ele revela como é que o crente vive uma vida de vitória. Lá em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê
ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, como você vence o mundo? Como você vence o sistema do mundo? O sistema ideológico, filosófico, religioso? Como você vence o ateísmo? Como você vence aqueles que se levantam contra nós? Não é no bate-boca. Sabe, eu vejo às vezes a igreja batendo boca com as pessoas que nem crentes são. Não. Jesus promete, através aqui do seu apóstolo, o apóstolo João, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, queridos, quando ele mostra que o vencedor receberá, o privilégio de poder se alimentar da árvore da vida, ele mesmo, João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 4, 5, ele nos ensina que este acesso à árvore da vida é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se você, meu querido, ainda não confessou Jesus como seu Salvador, sabe, não importa qual seja a sua religião, porque não é o nome da sua religião que vai te salvar. Você pode ser batista e não ser salvo, você pode ser católico e não ser salvo, você pode ser presbiteriano e não ser salvo, porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo como único caminho, como única verdade, como a vida. É isso que a Bíblia diz. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido, meu amado, você está tendo hoje o privilégio de ouvir esta palavra. Existem milhares e milhões de pessoas no mundo que não ouvem essa palavra porque é proibido. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, abre o teu coração, porque a palavra diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso significa que você vai estar no paraíso, você vai estar na presença do Rei dos Reis, aleluia. Então, meu querido, agora como é que a gente vence? Vence crendo que Jesus é o Salvador, crendo que Jesus é o Senhor, crendo que Jesus é o único Salvador, o Filho de Deus, e que Ele, Jesus, vence o mundo. Quando nós cremos nisso, nós vamos ser instrumentos de vitória. O mundo não vai resistir, Satanás não vai resistir. Queridos, Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus prometeu que a igreja avançaria, e a igreja está avançando hoje, gente. Está avançando em todas as nações do mundo, o evangelho está indo. As igrejas verdadeiras estão sendo chamadas para esta última hora de pregar o evangelho. Então, querido, saia das quatro paredes, saia dessa visão pequena dos seus negocinhos, da sua igreja, das suas ovelhas. As suas ovelhas são o mundo. Deus deu algumas ovelhas presenciais para você, claro, mas você tem um mundo para ganhar, para discipular, para preparar para a vinda de Jesus, amém? Então, não deixe de ter o primeiro amor, o amor pelo Senhor, o amor que gera obediência, mas o amor pelas pessoas perdidas, por aqueles que estão amarrados pelo diabo, por aqueles que estão nas trevas, e nós vamos levar a luz do Evangelho de Cristo com a imagem de Deus. Nós vamos enfrentar o diabo, porque a Bíblia diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo com a imagem de Deus. O Satanás cegou, mas nós vamos iluminar, a luz vence as trevas, nós vamos amar ao Senhor, nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos pregar a sua palavra. Então, meu querido, você que está me ouvindo, Deus está te chamando. Às vezes você está olhando para as suas mazelas, para os seus problemas, e você fala: por que Deus não me ama? Deus te ama, Ele já deu melhor, Jesus já morreu por você. Então, levanta, meu querido, deixa o Espírito Santo queimar o teu coração com a paixão pelo Senhor e pela pregação do Evangelho. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu quero terminar esta palavra, gente, dizendo para vocês que esta igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja muito abençoada, uma igreja que andava na palavra, que só teve de fato uma reprimenda, que estava abandonando o primeiro amor. Esta igreja é a igreja apostólica, a igreja que começou no ano 33 com o Pentecostes e foi até o ano 100, aproximadamente, quando o apóstolo João escreveu a carta do Apocalipse, tá? Esse período compreende também
o período em que todo o Novo Testamento foi escrito. Que coisa linda, né? Uma igreja que tinha todos os milagres, os dons, a palavra de Deus foi sendo revelada, o Novo Testamento. Esse período também foi o período em que a igreja tentou evangelizar o mundo romano inteiro. Praticamente a Ásia Menor inteira foi evangelizada. O apóstolo Paulo chegou até Roma, outros foram para a Espanha, a igreja expandiu, né? Sabemos que alguns discípulos foram mais para o leste, para a Índia, ou seja, era uma igreja que realmente perseverava na pregação do evangelho, tá? É a igreja em que os heróis desse período incluem os apóstolos. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, Lucas e muitos outros heróis da fé que viveram para a glória de Deus e muitos deles morreram por Jesus. Sabe, meu amado, Deus espera que eu e você o amemos. Jesus disse que toda a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso significa que se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer a sua palavra. Isso significa que se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou ficar tentando me proteger, eu vou até ele, eu vou estender a minha mão, eu vou lutar por ele. Então, meus queridos, hoje nós vivemos num período em que a igreja é morna. Mas mesmo neste período de mornidão em que Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, nesse período em que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, a palavra de Deus e o Espírito está falando agora com você. Não permitas que o amor de Deus na tua vida esfrie, que você se torne vaidoso, que você se torne autossuficiente. Igreja, nós não fomos chamados para levantar bandeiras humanas, nós somos chamados para proclamar o Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A cruz é a nossa bandeira, é o nosso lema, a cruz é o legado que nós temos que deixar nesse mundo. E enquanto estamos aqui, vamos falar a tempo e fora de tempo, pregar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele dizia, eu fico em dúvida porque eu desejaria muito morrer, de estar com o Senhor, porque é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu fico dividido. Porque eu quero também estar aqui, compartilhando meus dons para abençoar a vida de vocês. Agora eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido, Satanás quer que você fique amarrado, fique, olhando para o seu passado, para as mazelas, para as feridas, para os seus traumas. Ele quer que você fique assim, inoperante. Mas o Espírito Santo de Deus, se você já creu em Jesus, o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus, é o próprio Deus dentro de você. Ele te liberta e Ele te dá dons para que você seja uma bênção neste mundo. Amém? Então, deixa para lá as dores, as feridas. Ame a Deus, obedeça a Deus, faça a obra de Deus, porque Jesus está voltando. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Eu espero que essa palavra tenha sido uma palavra muito importante para você. E o meu pedido, compartilhe, porque eu sei que esta palavra vai quebrar os grilhões de muita gente. Amém? O Senhor Jesus te ama, eu também te amo. E muito obrigado pela honra que você me dá de estar sempre ouvindo as minhas palavras e compartilhando. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.